Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Vamos aos slides. Circunferência e círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza, assim como outras figuras, geométricas ou outras formas geométricas. Sempre, antes de eu continuar o assunto, vocês sempre observam em todos os lugares, ao redor da casa de vocês, da área de lazer, onde vocês estiverem, sempre vai ter uma figura geométrica, tá? Ela pode aparecer de sentido objeto, uma cama ou qualquer outro objeto. A circunferência e o círculo também vão estar lá. Assim como no amanhecer, vou levantar, depois vou tomar aquele café. Naquele café, o círculo geométrico vai estar ali no copo, tá? E ali nós vamos trabalhar a circunferência. Tudo bem? Continuando. Assim como as outras formas geométricas possuem os seus elementos, a circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. Veja também o ponto, a reta, o plano e o espaço. Conceitos básicos da geometria, tá? O que é a circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. Ou seja, é a forma por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então, olha só, nós temos aqui um círculo, tá? Quando a gente monta aquele círculo, a gente põe um ponto lá no meio. Então, aquele ponto lá nós chamamos de equidistante, porque à medida que ele vai de um lado a outro, ele tem a mesma distância, tá? Aquela reta ou raio de um ponto ao lado da circunferência, o outro, para onde for, ele tem a mesma distância, porque ele é um ponto central. Tudo bem? Então, continuando. O ponto no meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos em azul até o centro é a mesma. Então, se vocês estiverem observando agora essa circunferência, nós vamos ter aí uma circunferência com vários traços. Então, olha só, elementos da circunferência. Em toda a circunferência, temos raio, diâmetro e corda. Vejamos agora cada um desses elementos. Então, olha aí. Nós temos aí o raio, tá? Essa linha verde, tá? Essa reta verde, essa reta fechada, do centro para cima da circunferência. Essa linha tracejada é o diâmetro, tá? A linha tracejada é o diâmetro, é o que marca de um lado da circunferência a outro, ou seja, ela tem um ângulo de 180 graus. E essa linha vermelha, essa reta vermelha, o que marca uma linha é uma reta, ela é chamada de corda. Então vamos à frente. O raio. O raio da circunferência é o segmento de reta que une o centro, tá, da circunferência à sua extremidade, em azul. O segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo ponto C é chamado de diâmetro da circunferência e é denotado pela letra D. Observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência.
Logo, nós vamos ter aí uma fórmula. Ele é representado, o diâmetro é igual R mais R. Esse R aí, pessoal, é a parte do centro da circunferência. De um lado é um R, que é a parte da reta, do ponto ao outro é o outro R. Então, se somarmos os dois R's, ele vai ficar o quê? Diâmetro é igual a 2R, porque é de uma ponta a outra. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que une dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Um exemplo. Determine um raio de uma circunferência que possui o diâmetro igual a 20 centímetros. Então, olha só. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, temos D igual a 2R. Como ele fala que o diâmetro é igual a 20, nós temos 20 é igual a 2R. Trocando de lugares, vai ficar 2R igual a 20, isola o R, ficando R igual a 20 dividido para 2. R igual a 10 centímetros. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Vamos a um exemplo de novo. Determine um raio de uma circunferência que possui diâmetro de 20 centímetros. Então, olha aí. Esse aí nós fizemos agora há pouco. Tá? Eu estou repetindo ele. Se vocês olharem bem, vocês observam ali que no eixo central, tá? O pontinho, ele é o centro. E aí você tem o diâmetro, essa reta cheia. Quer dizer, de um lado um R, de outro lado outro, que são os dois raios. Tudo bem? Então vamos lá. O que é um círculo? A definição de círculo é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja na figura abaixo. Então, olha só. Olhando bem a circunferência e o círculo, tem a mesma semelhança. Só que nós vamos falar agora do círculo. Então, observe aí, que nós vamos trabalhar agora essa parte da região interna, ó, da circunferência, tá? Toda a região pintada em azul é denominada de círculo. E os elementos do círculo? Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, ele também apresenta raio, diâmetro e corda. Veja aí os exemplos. Então, se vocês observarem um exemplo, aonde está o Rzinho, essa reta, é o raio. Aonde está o ponto C, de uma extremidade à outra? Essa aí nós estamos fazendo a medida do diâmetro. E essa reta vermelha abaixo do centro é a corda, tá? Porque ela é diferente, ela não passa na extremidade. Então ela não é um raio e nem é o diâmetro. A área do círculo. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Considere um círculo
considere um círculo de raio R. Então, olha aí. Nós temos aí um círculo e o seu raio, tá? Que é o R. A área do círculo é dada por A igual a πr ao quadrado. Tudo bem? Então, a área, quer dizer o A, que é igual a πr ao quadrado. Vamos a mais um exemplo. Um círculo possui um raio igual a 5 centímetros. Determine a sua área. Olha só. Substituindo o valor do raio na fórmula, nós vamos ter A, que é igual à área, tá? A é igual πr ao quadrado. A é igual, o π vale quanto? Normalmente a gente já sabe que ele vale 3,14 vezes 5, que é o que nós estamos trabalhando ali, tá? Na questão, 5 ao quadrado, que é o valor do raio. Então, A é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é igual a 25. E 3,14 vezes 25 é igual a 78,5. Então, a nossa resposta é A igual a 78,5 centímetros quadrados. Vamos ao exemplo 1. Uma circunferência possui um perímetro igual a 628 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência e adote π igual a 3,14. Então, aí a gente já sabe que vai trabalhar com esse valor no π. Então, vamos lá. Como o perímetro é igual a 628 centímetros, podemos substituir esse valor, tá, na expressão de comprimento da circunferência. C é igual a 2πr. O meu C, ele é igual a 628, que ele é o comprimento total, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes R, porque aí nós não estamos trabalhando com um raio, tudo bem? Nós vamos descobrir quanto vale o raio. 628 é igual a 2 vezes 3,14, que é igual a 6,28, 28R. Trocando de lugar vai ficar R é igual a 628 dividido para 6,28. R é igual a 100 centímetros. Vamos ao exemplo 2. Duas circunferências são concêntricas se elas possuem o mesmo centro. Sabendo disso, determine a área da figura em branco. Então nós vamos trabalhar aí, pessoal, não essa área azul, mas sim essa área em branco, tá? Em torno do círculo maior. Então olha só, a resposta. Para determinar a área em branco, devemos calcular a área do círculo maior e subtrair a área do círculo em azul. Então, a área maior é igual a πr ao quadrado. A é igual, eu vou falar, não toda vez vou repetir a maior, vou colocar só o A, tá? A é igual 3,14 vezes 9 ao quadrado. A é igual 3,14 vezes 81. O A maior é igual a 254,34 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área do círculo em azul. O A azul é igual a πr ao quadrado. Assim, nós vamos ter A igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. A é igual a 3,14 vezes 25, porque é 5 ao quadrado. O A azul é igual a 78,5 centímetros quadrados. Assim, a área em branco é a diferença entre a área maior e a área azul. A área em branco é 254,34 menos 78,5. O ar branco é igual a 175
1,84 centímetros quadrados. Para rever essa aula de hoje, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.